Olá, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 14 de março de 2024. Hoje é dia de atendimento. Graças a Deus. Estaremos hoje, a partir das 6h30, se Deus assim permitir e querer, lá na rua José Paterno. Agora já até esqueci o coisa. 173. Ai, Jesus! Lá na rua José Paterno, 173. Nós estaremos lá atendendo as pessoas. Muito bem. Meus queridos, estaremos a partir das 18h30, fazendo os nossos atendimentos, Rua José Paterno 173, Vila João Jorge, na cidade de Campinas. Nós estaremos fazendo os nossos atendimentos presenciais para cirurgias espirituais. E aos pouquinhos vamos tentando treinar e criar pessoas. Vamos começar primeiro com as pessoas dando passes. Quando os voluntários ficarem bons em darem passes, aí a gente passa para a segunda etapa de apometria. Depois da apometria, a gente passa para outra fase de benzimento. Porque o benzimento é uma mistura de apometria com passe e mais um tequinho a mais. E isso só vai conseguir ser feito fazendo, trabalhando e fazendo. Então muitas pessoas chegam para mim e falam assim: professor, o senhor vai dar um curso de benzimento? Como que eu vou dar um curso de benzimento? Não dá para dar curso de benzimento. O que dá é a pessoa pegar e aprender apometria, fazer um cursinho de apometria, fazer o curso de apometria e aprender como que funciona a apometria. De fato, não é que o pessoal vende por aí. A apometria que os espíritos usam, porque a gente tem que replicar o que os espíritos usam para a nossa realidade. Quando eu aplicar as coisas, apometria. O passe é um passe de energia, então a pessoa também precisa entender física quântica. Então a pessoa também vai precisar fazer um cursinho de física quântica para aprender como é que a energia é. A energia fica em movimento, ela anda em espiral, ela faz tal, ela sim tem resistência, não tem. Porque o povo tem uma mania de não tocar na pessoa. E eu falo uma coisa para você, às vezes precisa dar uma reladinha, porque senão não funciona. Você querer passar uma energia pelo ar tem uma bela de uma resistência. Você tocando, olha, é bem mais fácil acontecer. Então você tem algumas coisinhas aí. Meditação, para você mexer, aprender com a questão de pineal. A questão da radiestesia lá do pêndulo e aurímetro, para você ver como é que funcionam as energias. Para você que não sabe aonde que a pessoa está doente, o pêndulo ele pode te auxiliar se você não tem o dom da visão. Então você pode usar de ferramentas, ou seja, tudo o que eu ensino nos meus cursos são base de todo atendimento que eu faço. Todos os cursos, professor? Todos. Até da magia? Até da magia. Como que da magia também? Eu não ensino como a gente faz para purificar os itens que nós vamos utilizar nos rituais? Será que eu tenho que fazer o mesmo também com as cirurgias e com o benzimento? Tá explicado. As preparações para qualquer tipo de ritual, quando você vai fazer benzimento, vai fazer um trabalho espiritual, você tem que ter uma certa preparação. E essa certa preparação, ela demanda de ritualísticas, de purificação, de limpeza. Porque se você quer limpar alguém dentro da lama,
Eu acho que você não consegue limpar alguém dentro da lama. Então você tem que limpar a lama que está no ambiente para que o ambiente fique limpinho, porque na hora que você for lavar a pessoa, limpe de fato e não se mistura no meio da lama que já estava. Então a preparação do lugar e do ambiente é crucial. É crucial, crucial. Beleza? Então tudo o senhor usa? Uso. Mas não tudo do que está dentro lá. Eu não vou fazer uma magia completa para fazer um atendimento de cirurgia, né? Ou um benzimento. Mas tá tudo ali? Tá tudo ali. Dito isso, então hoje, se Deus quiser, às 18h30 começaremos os atendimentos da rua José Paterno 173, que é a garagem da empresa de um colega. Ok? Muito bem. Estaremos lá nesse calorão. Deixei até a janela aberta, que vai fazer barulho de carro para cima e para baixo, não tem problema. Mas que tá um calor da peste, moço. Pelo amor de Deus. Acho agora chegou o tal do calor que falaram que ia vir. Pelo amor de Deus. Moço. O negócio tá muito doido. Meus queridos. Eu andei vendo algumas regiões. Eu estava conversando com um amigo, que é o seguinte. O espiritual chegou para mim há uns tempos atrás e falou: você tem que ir por aquela região mais ali perto dos rios, tal. Eu até mostrava nos mapas para algumas pessoas, falava assim, cara, eles querem que eu vá para essa região. Eu até cheguei a ver um pouco Jaú, mas eu falei assim, nossa, Jaú tá muito grande, tem muita gente que tá muito apegado na matéria, tudo dinheiro. Tem muito zumbi dessas porcarias de vício. Tá feia a cidade lá. Não tá bonita a cidade, não. Ela pode estar bonita numa pracinha, alguma coisa assim, mas eu tô falando energeticamente. Não tá bonita. Eu até tava querendo ir, já tava assim, nossa, ali é um lugar interessante, às vezes que dá, porque ali tem meu tio também. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso deixar até meu filho lá, posso fazer isso aqui, porque meu tio, ele é muito mais aberto do que minha mãe, do que minha sogra. Eu consigo deixar meu filho no meu tio, mas não consigo deixar na minha sogra, por incrível que pareça. Meu filho dormiu esse atendimento que eu fui fazer lá em Lins, lá na casa deles, pousou lá. E nunca pousou sozinho na casa da avó. Não. Por incrível que pareça. Então são culturas diferentes, coisas diferentes, situações diferentes. Mas lá ainda não é o lugar. Teria que ser próximo do rio? Tem. E tem que ser próximo de uma cidade grande? É. Não pode ser muito longe, não pode ser tal, mas também não pode ser grande. Aí, acho uma cidade, beleza. Vou ver preço de imóvel lá para as alturas. Não dá. Vocês acham que eu não fui ver? Porque o espiritual falou que era para ver, então vamos ver. Vamos lá ver em Lins quanto é que tá os preços das coisas? Ó, casas padrão com o preço daqui, 400 mil, 500 mil. Ah, você tá doido? Vocês estão doidos? Parece que regulou o preço em todos os lugares. Ah, o preço é por metro quadrado. Parece que as imobiliárias ficou copia e cola. Vamos fazer os mesmos preços dos outros lugares. Que é isso? Não podia fazer isso aí. Não dá para fazer isso. De forma alguma. Mas de forma alguma. Aí surgiu o convite para ir lá para Birigui. Ainda não recebi por escrito, mas vamos lá. Mas foi falado. Falei, deixa eu ver Birigui onde que é. E Birigui é muito próximo, né, de Araçatuba. Eu não tinha percebido. De uma cidade maior. Que também não é gigantesca, mas já é bem grandinha. Então são duas cidades relativamente grandinhas, né? Uma do lado da outra. É como se fosse o planeta Terra com a Lua em volta, né? Vou ver preço. Tudo uma fortuna.
As casas para vender, tudo velha. Tudo casa que foi construído há 40, 50 anos. Você não tem casas novas vendendo. Você não tem aquela coisa de que estão produzindo coisas novas. Não. E os que saem de construção novo é porque alguma construtora pegou e saiu loteando coisas. E aí o preço vai lá para o espaço sideral. Ou seja, a realidade de uma cidadezinha pequenininha está querendo ser igual de uma realidade de uma cidade gigantesca. Campinas tem 1.200.000 habitantes. Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes do que uma cidade pequena. Mais de 1 milhão. Dá para enfiar umas 8 birigui dentro de Campinas. E os caras estão fazendo o preço daqui? De uma cidade gigantesca? Não dá, moço. Como é que faz? Eu não sei como é que vai ser. Mas eu vou continuar a ficar de olho. Fico de olho aqui, fico de olho lá. Minha esposa ainda falou assim, vamos andar e vamos ver outra cidade. Ainda perguntei pra ela, e Lins, você gostou de Lins? Ela falou assim, não senti que é aqui. E eu também não senti. Agora vamos ver outra. Depois vamos ver outro convite em outro lugar, outro convite em outro lugar, e a coisa vai andando, né? Vamos ver para onde que vai, o que vai deixar de ser. Ainda acho Olímpia melhor do que as outras que tá por aí. Apesar que eu não fui em outros lugares para ver. Mas ainda Olímpia tem mais movimento. Ela pode não ser linda, mas tem casas novas, tem estrutura imobiliária, tem hotéis, várias pousadas e tudo mais. Ou seja, consegue receber pessoas que precisam de atendimento, baixando o custo. Mas não estou travado, porque tem que ser no eixo, e o eixo a gente vai andando para cá, para lá, mais para cá, mais para lá, mais para lá, mais para cá, e aí vamos vendo até onde chega. Cenas do próximo capítulo. E hoje voltou a pigarra, você acredita? Brincadeira, não? Show, bicho, vambora. Vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Dito isso, falado isso, nossa, apareceu um monte de formiguinha em casa, vocês acreditam? Joguei veneninho na bichinha lá. Ah, minhas irmãzinhas da formiguinha, vocês vão tudo desencarnar com veneno. Pelo amor de Deus. O dólar ontem no 0 a 0, mas com uma vontade de subir, gente, que vocês não têm noção. Tá tendo um controle para segurar o trem, para não deixar o bichinho subir, que eu só fico observando. Mas parou ali no 0 a 0. Bolsa de valores. O Brasil parou praticamente no 0 a 0, subiu bem pouquitinho, 0,26% e fechou em 128 de novo por ali, 128. Praticamente é a mesma coisa. E eu só observo. Já a da Alemanha fechou com 0,25%. Fechou não, está subindo agora 0,25%, está em 18.007. Oh, meu Deus do céu. Professor, o que isso significa? Significa que a bolsa da Europa está subindo. Professor, por que você fica vendo câmbio? Por que você fica vendo, falando para nós de bolsa de valores? O que tem a ver com a espiritualidade? Eu vou contar um segredinho para vocês. O espiritual chegou para mim e falou assim. Bom, primeiro que é uma das coisas que eu trabalho. Segundo, o espiritual chegou para mim e falou assim, Ricardo, você precisa acompanhar a parte financeira. Porque os sinais vão acontecer na parte financeira. Olha, estuda lá atrás e veja as coisas repetindo, porque vai ter que repetir tudo o que aconteceu lá atrás
Porque era para ter terminado o planeta, o ciclo do planeta lá atrás. Era para ter acontecido todas as descobertas, todas as mudanças do planeta, toda essa evolução que vocês estão tendo com tecnologia, com veículos. Veículos faz só 50 anos que a gente tem veículos que prestam. Acho que nem isso. Faz o quê? 30 anos que nós temos veículos que prestam. Aí o que acontece? A evolução tecnológica está sendo um monstro, mas essa evolução não é para esse povo, não é para essa geração. Essa evolução, ela era para acontecer para aqueles que ficaram na regeneração. Ou seja, nós estamos iniciando a regeneração ainda sem ter acontecido toda a retirada das pessoas e dos povos. Só estamos dando uma demonstração do que seria e deveria ser a regeneração em questão de tecnologia, e não de política, e não de pessoas, e não de humanos. Nisso não mexeu. Então a próxima fase, para de fato entrar na regeneração de fato, vai precisar acontecer o quê? Os desencarnes e as mudanças políticas, para que possam dar a estrutura para que o planeta possa entrar na regeneração de fato. Professor, ainda não entendi o que tem a ver Bolsa de Valores e dólar. Eu vou explicar. Não sei se vocês sabem, mas em 1929, quando deu a quebra da Bolsa de Valores, naqueles últimos tempos, depois da Primeira Guerra Mundial, a Bolsa subiu muito, muito, muito. Por quê? Porque conforme deu a destruição, o consumo de armamentos, consumo das coisas, as fábricas tiveram que trabalhar dobrado. As empresas começaram a criar mais logísticas, precisavam levar tanques de guerra que andavam devagar de forma mais rápida para outros lugares. Então criou-se ferrovias, estradas de ferrovias para tudo quanto que é lugar. E aí, criando estradas de ferrovias, começou a espalhar o povo para o meio do caminho. O povo falou, olha, tem uma terra aqui, vamos entrar nessa terra aqui, vamos pegar para nós? Ah, outra ali. E aí começou a criar cidades e cidades, tudo para o meio do caminho. E aí a coisa foi andando. Porque até então era meia dúzia de cidades. Então se começou a se construir ferrovias, começou a construir situações para que pudesse chegar aos tanques de guerra, as comidas, as pessoas, os soldados e tudo mais. Precisava de estrutura, uma questão de logística. Então a produção foi muito grande, a extração de minério de ferro, e olha, naquela época não tinha máquina, não tinha trator, não tinha nada, como é que é? Tudo na mão. Imagina produzir aquele mundo de ferro que essas ferrovias tiveram, aqueles linguetes de ferro, tudo à mão. Já pensou? Aquelas coisas de tora de madeira, tem que cortar árvores e árvores e árvores e cortar tudo quadradinho, porque não tinha serras. Hoje tem serras, antigamente não tinha. Imagine a indústria naquela época sem ter de fato máquinas. E outra, não tinha população. Olha o quanto que foi feito com pouquinha população. Todo mundo tinha que trabalhar. Aliás, só os homens, porque as mulheres não trabalhavam. Ela trabalhava na casa, tudo, cuidando da coisa, porque tinha muito filho. E em 1929, logo depois desse boom, esse crescimento, deu a quebra da Bolsa de Valores e aí se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Que acabou com uma bomba atômica, aliás, com duas, né? Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, os sinais vão vir do setor financeiro. Os sinais vão vir do setor político. Tudo que ainda precisa e falta para a regeneração. E o planeta não pode fazer a regeneração de tecnologia sem corrigir a outra parte.
porque se torna algo perigosíssimo para o universo, os planetas e tudo mais. O planeta Terra corre um risco de virar uma imensa bola de fogo e isso não pode acontecer. Ok? Então tá aí. E por que nós temos que ficar acompanhando? Não acha que isso é ruim? Ah, eu não quero saber disso daí. Temos que acompanhar. Tudo está interligado. Jornal da Infomoney. Crise imobiliária na China. Será que pode piorar? É o que saiu de título no jornal. Problemas com o setor imobiliário chinês vieram à luz em 2022. Mas crise teve fatores estruturais e conjunturais. Temor atual é que grupos como Country Garden e Vanke se juntem à Evergrande, que hoje está em liquidação. Ou seja, uma gigantesca quebrou e as outras duas, logo em seguida, gigantescas também, estão indo em rota de quebra. Só que a questão é o seguinte: quebrou por quê? O que aconteceu para quebrar tanto? Como que foi isso? É o famoso investidores. Então vamos lá. Exemplo. Os investidores descobriram que imóvel era garantia para banco. Então eu vou fabricar garantias. E o que nós vamos fazer? Nós vamos construir um monte de imóveis, mesmo não vendendo para ninguém. O imóvel vai custar 100. Nós vamos gastar 100 mil, vamos chutar, tá? Vamos chutar aqui, mais ou menos, tá? Só vamos fazer uma simulação. O imóvel vai custar 100 mil, nós vamos falar que custa 400 mil, os trouxa comprar. Mas mesmo não vendendo, não tem problema, porque eu tenho um imóvel, e o imóvel é aceito pelos bancos de garantia. Porque nós estamos, na verdade, não estamos fabricando casas, imóveis. Nós estamos fabricando garantias para o banco poder nos dar dinheiro. Porque no fundo nós queremos o dinheiro do banco e não vender o produto para ficar enriquecer vendendo o produto. Nisso, os preços dos imóveis explodiu nessa brincadeira de mau gosto do mercado. Porque a partir do momento que o banco começou a falar assim, olha, eu te empresto 70%, porque antigamente era assim, 70% do valor do imóvel. Depois caiu para 50% do valor do imóvel. Se eu não me engano, nos dias de hoje está em torno de 30% do valor do imóvel. Só que o que aconteceu? O valor do imóvel foi subindo para que esses 30% fique o mesmo preço que era o que ele estava recebendo lá atrás antes. E começou a se fabricar um monte de imóveis para ter garantias para os bancos, garantias, dinheiro. Porque isso é igual ao ouro. Você pode ter o ouro ou você pode ter o imóvel, que também é garantia. Não é isso que as pessoas falam? Você tem que ter um imóvel de garantia, porque se acontecer alguma coisa, você tem garantia, não é? Que garantia? A garantia especulativa? Que uma hora vai quebrar e os imóveis não vai ter como ficar nesse preço? E aí? Eu só observo. Eu só vou vendo aonde vai chegar essa brincadeira. E aí? Pergunto eu. Pois é. Como é que funciona? Pois é. Que coisa, não? Vocês estão entendendo o que aconteceu no planeta? A brincadeira de pegar dinheiro do banco dando de garantia acabou. Os bancos agora vão ficar cheios de imóvel. Os bancos vão ter, se bobear, os bancos já têm mais imóveis do que as próprias construtoras. Os bancos agora vão virar uma empresa de construtor, uma imobiliária gigante. Sua imobiliária bancária. Por quê? Porque agora tem um monte de imóvel, eu não sei o que eu faço com isso. E os bancos não podem despejar isso daí no mercado, porque senão o pessoal cria crise, não sei o que, só pode entrar com leilão. E o banco está vendendo por leilão, pela metade do preço que vale.
Eu vou comprar uma casa pelo valor que alguém está pedindo ou eu vou comprar em cima de um leilão? Ué. Então, meus queridos, a China está quebrando porque ela entrou na brincadeira de criar garantias, fabricar garantias. Estados Unidos fez isso com o comercial e está quebrando de novo, igual 2008. A quebra vai acontecer de novo lá nos Estados Unidos e já está acontecendo na China. E vai espalhar para o planeta inteiro. Eu só não sei se vai pegar a Europa, porque na Europa é proibido construir prédios gigantes, é proibido ficar pegando terras onde já não, que não tem. Então eles têm que adaptar o que já tem. Então começa a ficar difícil, ninguém consegue ampliar a sua moradia, ninguém consegue fazer as coisas porque está tudo muito restrito. Olha, tem até efeito especial, vai vendo. Por outro lado, lá na China, Jornal do Estadão. As exportações da China estão aumentando. Prepare-se para a reação global. As exportações das fábricas chinesas estão avançando mais rápido do que quase todos esperavam, colocando em risco empregos em todo o mundo e desencadeando uma reação que está ganhando força. De aço a carros a eletrônicos de consumo de painéis solares, as fábricas chinesas estão encontrando mais compradores no exterior para os seus produtos. O apetite do mundo por seus produtos é bem-vindo na China, que está sofrendo uma grave desaceleração do que foi o maior motor de crescimento da economia de construção e da venda de apartamentos. E aí você fala assim, nossa, então eles estão se recuperando? Não. Eles estão voltando para o início que era a China, aonde a desvalorização monetária acontece, diminui o salário do povo em relação ao planeta, o pessoal não consegue mais comprar nada de fora da China. E aí vem as explorações de novo, aonde aquele funcionário que ganhava $1.000 vai ganhar $500 e ele vai achar que está ganhando a mesma coisa. Porque ele não ganha em dólar, ele ganha na moeda dele e ele não sabe entender como é que funciona a conversão. E aí ele criou dependência porque ele comprou um apartamento financiado, comprou um carro financiado, comprou uma televisão financiada, comprou tudo financiado. Então ele não pode deixar de trabalhar. E aí ele continua sendo escravo social. E a China sai mandando produto para tudo quanto é lugar. Mas professor, isso aí é uma teoria. É teoria maluca. Mas é a minha teoria. Porque se eu falar que é uma verdade, olha, vou pra cadeia. Porque é crime falar. As mudanças estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. A China falou, não, eu preciso criar uma certa dependência. Eu preciso fazer com que a indústria tenha o seu movimento. Errado eles estão? Não. Principalmente se tiver uma grande guerra. Porque aí quebra o planeta inteiro e a China continua mantendo o seu crescimento. Só que nas duas pontas hoje tem dois páreos. Estados Unidos, que voltou a se reindustrializar, que inclusive está para ter crise energética, e a China, que já estava numa pegada de crescimento. Esse crescimento vai até quando? Eu acho que não tem fôlego para mais do que 6 meses. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Folha de São Paulo. A Ucrânia ataca refinarias na Rússia. E depois disso, Putin volta a falar em guerra nuclear. É. Qual foi o efeito disso? O petróleo começou a subir. Se eu não me engano, hoje eu olhei, hoje de manhã estava em $84, 84 e pouquinho, quase 85, vai, 84,5, vamos arredondar para o meio aí. O valor do barril estava 81, já foi para 84. Para 60 litros? Ainda é pouco. Pouco? Eu diria que subiu 5%.
E para mim não é muito pouco não, 5%. Pesa no bolso, pesa na margem da Petrobras, por exemplo. Pesa em vários lugares. É bom para quem produz álcool ou alguma outra coisa. E nisso sai aqui na Infomoney que o estoque de petróleo dos Estados Unidos cai 1,536 milhões. Deve ser 1 milhão, né? Porque tá 1, deve ser. 1,5 milhões de barris na semana. Revela dói. É isso mesmo. O consenso LSEG de analistas previu uma alta de 875 mil barris de petróleo no período. E os estoques de gasolina caíram 5,6 milhões de barris a 234 milhões de barris. Tudo um monte de milhão, mistura tudo na cabeça. Enquanto a previsão era de uma redução de 1,2, caiu 1,5. O que isso significa? Pressão em cima do petróleo. Atacaram a usina lá de petróleo da Rússia. E aí? Aonde vai chegar essa novela? A Rússia está falando aqui, ó, se o Ocidente ficar dando armas que a Ucrânia consiga atacar a Rússia na própria casa, a coisa vai ficar feia e eles vão ter que usar bomba atômica. E vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque vai soltar. Eu estou falando que vai, o povo não acredita, mas vai ver. E eu estou falando faz tempo, não é de agora não. Jornal da Infomoney. Câmara dos Deputados, lá. Aprova, abre aspas, combustível do futuro, não sei para quem, fecha aspas, após acordo entre agro e setor de energia. Foram 429 votos a favor e só 19 contra e 3 abstenções, ou seja, todo mundo falou que quer o combustível do futuro. O que é o combustível do futuro? Eu estava lendo aqui a reportagem. É mistura. Como assim, professor? É colocar no diesel óleos vegetais. Você pega óleo de soja, pega óleo de mamona, pega não sei o que, faz o processamento, transforma em combustível que os veículos consigam utilizar, mistura com o diesel, ou seja, se diminui a quantidade de diesel e coloca esse óleo, esse biodiesel, se assim pode se chamar, no lugar. E eles falam que tá lindo, maravilhoso. E eu falo, não tá. É igual a gasolina, estão querendo forçar a colocar mais álcool na gasolina. Eu sou totalmente contrário. Para mim tinha que ser gasolina pura e o álcool. E aí ou a pessoa pega e fala, põe tantos litros de gasolina e tantos litros de álcool e vamos misturar esse trem dentro do tanque. E vamos fazer a mistura que a gente quiser. Porque se eu tiver um carro que só funciona a gasolina, eu tenho um produto que vai fazer funcionar nesse carro que só funciona a gasolina. Principalmente veículos antigos. Os veículos antigos de carburador, moço, está sofrendo como jamais visto. Porque agora a gasolina não é gasolina. A gasolina é a famosa gasolina batizada. Não tem gasolina pura. A gasolina pura, rapaz, pra você achar um posto que tem gasolina pura, eu vou falar pra você tem que andar pra valer. E olha lá. Então eles estão misturando. Dizem alguns que tem veículos a diesel que já chegaram e me reclamaram. Não sei se é verdade ou não. Mas diz que a quantidade de manutenção utilizando esse tipo de combustível aumenta de forma estrondosa. Porque dizem eles que o diesel não solta o tal do borrão que estraga o motor, que tem que ficar fazendo manutenção com mais frequência. Os cientistas devem falar outra coisa, falar que não tem nada a ver, que não sei o quê. Então vai a versão dos cientistas versus a versão de quem de fato está usando e está na linha de frente. Porque o biodiesel já tem faz tempo. Funciona, não funciona? Não sei. Isso daí deixa para quem tem esses veículos a diesel. A questão para mim é o seguinte.
eu tirar do que comer em um projeto, em um período onde nós estamos tendo crise climática, bem no processo da crise climática, eu tirar comida para comer para fazer diesel, combustível? Eu acho que não é muito prudente isso. Mas quem sou eu para falar isso? Estou querendo explodir o planeta? Olha, porque vai poluir mais. Mas, rapaz do céu, tá difícil, hein? Não poderia, então, já converter para o hidrogênio? Porque aí substituiu o diesel de fato. Os veículos, os caminhões conseguem entrar para o hidrogênio com facilidade tremenda. Não seria mais prudente já converter a frota de caminhões para hidrogênio? E aí soltarem água. Olha a poluição do hidrogênio zero, sai água. Mas quem sou eu, né? Sou um burro no meio do povo? Vamos caminhar. Por isso que eu falo que a regeneração vai custar, moço, porque as pessoas não conseguem, as pessoas não lembram. Aliás, aqui tem um monte de gente que nunca morou num planeta regenerado. Então eles não conseguem lembrar de como que é o futuro, de como que é a coisa. Como que é a progressão do futuro. Então eles acham que tem que fazer essas coisas atrasadas ainda. Fazer o quê? É um recém-nascido, tem que deixar cair um bocadinho para aprender a andar, né? Começar a sair do engatinhar para andar, né? Jornal da Infomoney. Subway pede recuperação judiciais com dívidas de 482 milhões de reais. Ano da falência, cantei a bola. Ano da falência só das empresas ou das pessoas também? Das pessoas também. Porque se as empresas estão em falência, as pessoas também. Folha de São Paulo. Americanas, lojas americanas, que também está quebrada, com dívidas gigantescas, está vendendo ovo de Páscoa com uso do FGTS. A Americanas está oferecendo ovo de Páscoa com o uso do dinheiro do FGTS. E nas redes sociais o anúncio causou polêmica. E aí? É o tal do saque de aniversário para fazer empréstimo do FGTS. Então as lojas americanas estão virando um banco para ficar emprestando dinheiro, pegando dinheiro, fundo de garantia das pessoas? Olha a situação que nós estamos entrando, hein? E aí o governo, para fazer populismo, o que o governo está fazendo? Jornal da Infomoney. O governo antecipa 13º salário de aposentados e pensionistas. 13º salário tinha que ser pago lá no fim do ano. Vão pagar agora, moço. A primeira parcela do abono anual será paga na folha de abril. Agora, mês que vem. E a segunda, de maio. Aí essas pessoas vão chegar lá em dezembro, onde tem Natal, que tem que fazer festinha, fazer as coisas lá no fim do ano, e não vai ter dinheiro para Natal. Não vai ter dinheiro para nada. Mas o importante é deixar todo mundo feliz antes, por causa das eleições. Tem uma parte que ganha salário mínimo que é antes, e depois quem ganha mais do que um salário mínimo é um pouquinho mais para frente. Mas vai ser tudo antecipado. Você acha isso certo? Desculpa, por um aposentado? Ai, a bênção das bênçãos. Porque está antecipando e ele quer saber de agora, o dinheirinho entrando. Aí vai chegar lá em dezembro, aquele Deus nos acuda. Vai vir PTU, vai vir coleta de lixo, vai vir não sei o que, um monte de taxa. E aí? Vai fazer o quê? Vai ser o ano do desespero, o final desse ano vai ser o final do ano, vai ser o período do desespero? Eu não faria isso de jeito nenhum, mas nós temos o dinheiro, não faça. Mas isso aí vai movimentar a economia, não faça. Mas vão fazer. Quem sou eu, né? Não sou cientista, não sou não sei o quê, os doutorados, mestrados. Sou o Zezinho da esquina.
Fazer o quê? Jornal da Infomoney. Biden e Trump vencem primárias da terça-feira e garantem delegados para revanche. Ou seja, agora está endossado mesmo, saiu na reportagem e agora não tem mais jeito. Dualidade de novo. Trump e Biden. Só que o detalhe é, 2 idosos concorrendo. Tudo oitentinha. Vamos lá para os oitentinha. Nós vamos com a cabeça desse povo lá da Segunda Guerra Mundial, trazendo para os dias de hoje. O povo nascido lá da desgraça nos dias de hoje. É Jurassic Park total. Mas vamos lá, né? É a guerra dos dinossauros. Vamos ver quem que vence. E quem que se lasca? O povo. Viva as bombas atômicas. Deus me livre, né? E aqui no Brasil não é diferente. Inclusive eu vi uma reportagem daquele que eu gosto muito, o Philippe de Orleans, que eu falo que deveria ser o nosso presidente da República, que tem uma energia muito grande em cima dele, para que ele pudesse ser de fato o nosso candidato. Seria maravilhoso. Uma pessoa com uma consciência incrível. Tirar esse negócio de Lula e Bolsonaro, porque Deus me livre do jeito que está indo. Um populismo sem tamanho. Porque não me interessa populismo nem de direita nem da esquerda. Deus o livre. Eu preciso de bons administradores, pessoas que são de fato responsáveis. Eu estava vendo o negócio do Philippe Orleans e ele está falando o que eu também vejo. Igualzinho. Que está tendo uma preparação para um caos no Brasil para que eles possam implantar um período de força com militarismos e tudo mais, porque isso o povo vai pedir e vai aceitar, porque o caos vai estar total, e aí eles conseguem implantar os regimes tão queridos que eles querem. A técnica é uma técnica, ela funciona tanto para a direita quanto para a esquerda. É uma técnica. Isto é dinheiro. Parlamentares, olha lá, parlamentares, hein? Vão à Comissão de Direitos Humanos contra o Xandão Moraes. E eles estão alegando atos tirânicos. Um grupo grande de 76 parlamentares, 63 deputados federais e 13 senadores pediu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós estamos falando de nível internacional, da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que apure supostos atos atentatórios praticados pelo Estado brasileiro nos processos criminais contra extremistas acusados pelo 8 de janeiro. E eu também já estou gritando aqui falando que já estão proibindo eu de vender as minhas ervas medicinais. Coisas que a minha vovó vendia, eu vendo e a espiritualidade utiliza para terapias. Não se pode mais vender chazinho, só as grandes indústrias. Chá de hortelã, proibido pela Anvisa, mas no supermercado pode porque a indústria pode, o Ricardo não pode. Essa é a realidade. E vamos fugir como? Fugindo da política? Não. O que falta para a regeneração? Política. Agora, moço, não vai ter como fugir. Nós vamos ter que tudo entrar no meio dessa desgraça. Vamos tudo ter que entrar no meio do esgoto e vamos ter que mexer no esgoto. Infelizmente, é ruim, é fedido, suja tudo, mas é necessário para o projeto Regeneração. Se os bons não se envolverem com a política, Deus vai ter que mandar acontecer as coisas pela dor, de novo. E pela dor, meu querido, na política não vai ser gostoso. Então eu aconselho a gente tentar livrar os nossos queridos irmãos pelo amor, enquanto ainda dá e pode.
Por isso, professor, que o senhor pediu para a gente pegar e falar lá para o deputado lá para colocar você como vice, porque quem sabe eu como vice consigo falar para ele assim, mais para cá, mais para lá, mais para ali, mais para cá. E se eu for o candidato a vice dele, ele não, ó, o prefeito atual, ele vai se reeleger, vai se recandidatar, porque é primeiro mandato dele, então ele pode ir pelo segundo. O prefeito aqui tem máquina, ele tem o dinheiro da prefeitura. Só que tem um detalhe. Se eu for o vice dele, eu tenho certeza que o espiritual vai dar uma forçadinha na coisa e vai fazer a coisa acontecer. Agora, será que o cara vai ter a intuição para tal? Ele enxerga como jacarezinho, porque ele não é da espiritualidade. E eu tenho que falar a linguagem de jacarezinho com ele. Qual que é a linguagem de jacarezinho? Um monte de gente pedindo, um monte de gente clamando, um monte de gente solicitando. Oh, são eleitores! Ah, eleitores é o que eu quero. Jacarezinho vai pensar assim. Aí ele fala assim: vamos colocar ele, porque olha, tem um monte de eleitor. E aí, quem sabe a gente consegue. Quem sabe? A janela está fechando, daqui a pouco eu não consigo mais, porque teria que filiar no partido dele, teria que fazer umas coisas, então o tempo está fechando. Isso eu aqui. E vocês aí? Que eu estou sabendo, tem um monte de gente sendo chamado e atraído para a política. Não negue, viu? Vá. Porque não é eu sozinho que vou fazer, não, viu? É um monte de gente que vai ter que tacar a mão nesse esgoto aí. Não é só eu no esgotão, não. E pra gente encerrar com chave de ouro, eu acho que é uma chave de latão normal. Folha de São Paulo. Tarcísio faz gesto a Lula. Ou seja, Tarcísio está conversando com Lula. E deve conversar. Mas do outro lado, houve coro da filiação ao PL. Ele não vai pro PL, moço. E defende pauta bolsonarista. O Tarcísio é o cara do centro-direita. Estão querendo fazer ele se transformar num bolsonarista. Sair aí, vão pegar aí o tanque de guerra. Ele não vai fazer isso. Nem eu faria isso. E ele também não vai fazer isso e não fará. Mas tem um monte de gente acreditando. E eu estou escutando no meio da política um monte de coisa como tal. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. As coisas vão mudar. Muita água vai rolar. Está perto o caos. E as pipocas, quando explodem, explodem tudo de uma vez, viu? Ela faz tec, 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 tec. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.